conversando com o só que é conversa mole. Conheço meus amigos, foi assim que eu vi uma seca na laboratório, que só ficou fluente já, eu fui lá ver o fluente da Seu Eduardo Bastos Brotero, seu Plínio Xavier da Silveira, seu Paulo Henrique Chaves. Como estive conversando há pouco com o professor Felício, a bola da vez, agora no Brasil, é ambientalismo. Já se falava em ambientalismo há muito tempo. Eu me lembro do primeiro contato que eu tive com o ambientalismo, foi há 20 anos atrás, quando uma obra minha foi embargada por um vereador que começou a fazer um discurso convidando os operários a interromper os trabalhos, porque havia 2 árvores lá da Mata Atlântica que tinham sido cortadas e que as obras não podiam continuar sem que houvesse uma compensação por isso. Eu, há 20 anos atrás, achei bonito o discurso dele. Meu sangue alemão sempre me levou a gostar de árvores. Quando eu construía casa para vender, eu plantava primeiro árvores no terreno para quando as casas estivessem prontas, as árvores já estivessem floridas. Então eu fiquei entusiasmado, convidei o vereador para o escritório. Comecei a conversar com ele, propondo a ele várias medidas para incentivar o plantio de árvores. Uma delas era copiar a City, a companhia City, que quando fez o loteamento dos jardins, plantava uma quantidade de árvores, praças, etc., colossal. E esse hábito não era acompanhado pela prefeitura nos outros bairros que eram abertos sem ser pela City. Notei, logo no início da pandemia, uma agressividade muito grande. Mas a City é uma multinacional. Eu não entendi por que é mal, qual é o mal da multinacional. Mas é multinacional, e daí? Não, nós não podemos apoiar empresas multinacionais, principalmente as estrangeiras. Aí eu já notei o ranço esquerdista nele. Porque o primeiro sinal do ranço esquerdista é o ataque aos Estados Unidos e às grandes empresas americanas. E a City foi um exemplo de tratamento ecológico nos bairros de São Paulo. E ele não queria. Então eu já fiquei desconfiando da má-fé deles. Posteriormente, estive em contato também com outros ambientalistas e fui assistir uma conferência deles. E ele falou do complexo, uma espécie de pajé que tinha lá, e contou coisas, ouviu coisas dele, etc, etc. E começou a contar o que o tal do pajé podia contribuir para a proteção da Mata Atlântica dentro da cidade de São Paulo. Não é na Mata Atlântica lá, é na Mata Atlântica. O que restou da Mata Atlântica dentro da cidade de São Paulo. Bem, eu, ingenuamente, procurei conversar com ele, explicando o meu contato que eu tive com populações indígenas em Manaus, quando eu construía o hotel lá também há 20 anos atrás. Então, realmente, nós procuramos verificar qual era o problema dos índios. E o problema dos índios era uma miséria total, doenças. O nível de vida deles não chegava nem a 30 anos. A capacidade de produção deles era a 7ª parte do operário de Brasília, que também nós estava trabalhando. Então, o que nós fizemos? Em vez de construir um hotel, o que nós fizemos? Construímos um hospital. Uma tenda, etc., uma construção provisória, e durante 3 meses tratamos daqueles indígenas. Esse carnaval, porque não é o termo mais próprio para isso, é carnaval, todo esse carnaval demagógico de tonalidade esquerdista parte de 2 teses científicas que exatamente o professor vai falar. Uma delas é se existe aquecimento no mundo, se a temperatura do mundo está aumentando realmente. Esse é um problema. Outro problema é o seguinte: se houver esse aquecimento é devido a outras causas. Então são 2 posições científicas muito importantes para a gente, porque isso aí embasa todo o carnaval ambientalista. E não há pessoa mais indicada para falar sobre isso que o professor Ricardo Augusto Felício. Ele é uma autoridade inquestionável nesse assunto. Títulos não lhe faltam. É graduado em Ciências Atmosféricas, Meteorologia, mestrado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e doutorado em Geografia. E atualmente é professor da Universidade de São Paulo. Professor Felício, estamos
Desde onde eu vi sua palavra. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço ao Instituto Plínio Corrêa de Oliveira a oportunidade de apresentar a nossa argumentação crítica a nem sequer tese do aquecimento global, mas é uma hipótese, né? Porque se fosse realmente tese, ela teria evidências científicas, ela não tem. Então ela está no mundo das hipóteses, como qualquer hipótese. Eu posso levantar, cientista, borboletas batendo as asas aqui na Terra mudam o clima de Júpiter. Eu posso pensar assim, certo? Mas eu tenho que trazer evidências para que a hipótese se corrobore numa tese, né? Caso contrário, ela não se sustenta. A gente pode pensar o que quiser. Os pensamentos, o que eu quiser. Vamos ver se isso é verdade, né? Aquela coisa, a ciência está aí. Vamos ver se isso é verdade. Rapidamente a gente vê que não é. As borboletas batendo asas no mundo da Terra não mudam o clima de Júpiter. Bem? Então, aquecimento global, pseudociência e geopolítica. Porque se essa ciência precisa de alguns princípios para se manter até agora, porque ela não se sustenta como uma tese, nós temos que ver o que está por trás dela. Então, os objetivos da nossa palestra são demonstrar quem são realmente os agentes climáticos, né? Apresentar uma breve argumentação anti-aquecimento global antropogênico, para quem ainda não sabe o que é o AGA, não é uma letra do alfabeto, né? É o aquecimento global antropogênico. Mudanças climáticas definidas pelo IPCC, que é um painel da ONU. Um painel da ONU, é um painel intergovernos, ele não é científico, ele é um painel político, deixa isso bem claro, tá? E também, olha só que interessante, né? O PBMC, um painel brasileiro de mudanças climáticas. Nós também criamos um painel aqui no nosso país, é o único país do mundo que tem isso, tá? Projetar os desdobramentos dessa chamada ciência, engajada em política, para o Brasil e seus sistemas produtivos. É este o objetivo desses tais painéis, né, políticos. Só lembrando, que isso aqui é informação que essa aqui é antiga, mas a outra é novinha, né? Em 2010, a Câmara dos Deputados votou simbolicamente o fim do financiamento ao IPCC. Não vamos mais, Estados Unidos, não vamos mais dar dinheiro para você, IPCC. E agora, né, o Senado rejeitou a ação do homem sobre a mudança do clima por falta de evidências científicas. Isso aqui é recente, a notícia é novinha. Vocês nem viram isso na imprensa porque sai uma linha assim, ó, e sobe, né? A notícia sobe, tá? Conta de doações do Departamento de Estado de Operações do Exterior excluiu, notem bem isso, excluiu financiamento para o Fundo Verde do Clima, eles não têm mais dinheiro dos Estados Unidos. Fundo de Tecnologia Limpa, vai investindo em moinhos eólicos, essas coisas todas. Fundo Estratégico do Clima. E removeu o financiamento do PCC de vez, apoiado pela ONU agora. Antes era simbólico, agora acabou. Chegou para eles e falou assim, não tem mais dinheiro para vocês, porque isso aí é mentira. Então, se lá não vão dar dinheiro, quem vai pagar a conta, pessoal? Vocês já estão vendo, né? Então, vamos fazer aqui um histórico. Eu sempre gosto de mostrar essas informações. O que mais faz o clima, estava conversando com uns colegas meus ali agora, é mudar. Ele sempre está mudando, em várias escalas. O que nós estamos vendo aqui? Períodos em que a Terra está quente e que a Terra está fria, que nós vamos chamar de glaciais e interglaciais. Atualmente nós estamos num interglacial, isso é bom. Por isso as geleiras têm que derreter. É a hora que devolve-se água ao ciclo hidrológico, certo? E mesmo assim tem um monte delas que continuam a crescer. Pensem que todas estão derretendo, não. Muitas delas estão crescendo, tá? Aliás, de todas as geleiras monitoradas do mundo, que são cerca de mais de 100 mil, só tem 60 monitoradas. 100 mil só tem 60, com histórico de 30 anos. Ou seja, não tem informação nenhuma, concorda? Não tenho informação, admito, não existe informação climática sobre geleiras confiáveis, tá? Então nós estamos num interglacial, esse nosso interglacial ainda é bem fraquinho, porque, olha só, já teve alguns com 8 ou 10 graus acima do atual, e não teve nenhum problema com a Terra. Nenhum problema, tá? Olha só, vamos ficar aqui nos 3.100 anos, últimos 3.100 anos. O que nós estamos vendo? Óptimo climático egípcio, romano, medieval. Como é que está falando que hoje está mais quente que nunca aconteceu antes? Aconteceu muito mais. Aí os caras falam assim, 2 graus é o nosso limite de segurança, porque o mundo vai explodir. Mentira! Isso é mentira, tá? Vamos ficar só com os últimos 1000 anos. O óptimo climático medieval e a pequena idade do gelo. Aonde acontecem as grandes navegações?
O grande feito de Magalhães foi o quê? Ah, descobriram passagem de Magalhães. Por quê? Dava para passar por baixo? Tinha a casca de noz de madeira com um iceberg gigante. Quem vai ganhar? Certo? Olha só, então é um período frio da Terra. Eu vou chamar a atenção desse gráfico porque eu vou voltar nele depois, né? Então vocês estão vendo que esquentou bastante e esfriou bastante e nós estamos aqui. Nossa Senhora, nenhum problema, tá? Ficar só com os últimos 100 anos. O que nós estamos vendo aqui? Terra fervendo entre os anos 30 e 40. Anos 70, começo dos anos 80, o grande congelamento, né? A Terra estava esfriando. Depois, final do século 20, fique preocupado, muito preocupado porque a Terra estava esquentando. E depois, o que está acontecendo de novo? Esfriando. Como os jornais não servem como informação científica de fato, vamos para dados. Tá? Angmar-Salik, lugares assim, bem sensíveis, né? Groenlândia, tá? Leste da Groenlândia, que nós estamos vendo lá, 20, 30 mais frio, 40 mais quente, 70 mais frio. Final do século 20 mais quente, já está começando a mostrar sinais que está esfriando, tá? Todas as regiões mais sensíveis a gente percebe isso acontecendo, tá? Frio, quente, e voltando para a fase fria. Notícias, né? Olha lá, 1938, falando que estava tendo um aquecimento global gigantesco na Terra. Os cientistas russos falando, cala a boca. Já aconteceu muito mais vezes isso e muito mais quente. Certo? Falando assim, olha, não é verdade isso, tá? Olha essa notícia aqui, pessoal, do Brasil. 1957, a gente foi caçar. Olha lá, essa história é velha, né? O crescente teor do gás carbônico na atmosfera poderá conduzir à fundição das calotas polares. O cara já falava que o mar ia subir, né? Ó, cientistão, eu sou cientista, eu falei que o mar vai subir 12 metros daqui 60 anos, ele nem tá mais vivo, né? Nem tá mais vivo, joga pra frente, é dívida, certo? Aqui você vê lá é dívida, vai jogando pra frente. Porque ele morre e o cara tava errado, vamos lá bater nele. Não, não vai, né? Já morreu. Bem, é sempre assim, por isso que é 2100 que vai acontecer as coisas, né? Não dá. E aí, ó, 50 a 65 anos, né? Já 58 anos, ó, ele tá no prazo ainda. Estamos esperando subir os 12 metros, certo? Vamos ficar na praia lá vendo um tsunami que vai encher de uma vez. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, prognóstico, nem prognóstico, isso aqui é fantasia, tá errado, né? Olha essa aqui. Notícia que poderia ser muito atual, ó, mudança climática ameaça o futuro. Está sempre no futuro essa ameaça, é um monstro que está esperando. Aí quando você está chegando perto do monstro, ele vai mais para frente. Tá? Se não fosse o jornal amarelado, ia ser atual. Mas é a notícia de aonde? Dos anos 70, tá? Dos anos 70 passei aqui a limpo, né? 76, e a ameaça naquela época era o quê? Frio. Certo? E quais eram as evidências científicas que isso era fato? As quadras de tênis de Wimbledon, na Inglaterra. Certo? E ainda o cara tem a coragem de admitir que já aconteceu antes, ó, já estiveram residentes dos anos 20. Opa, então peraí, está acontecendo de novo, né? E nessa mesma época também tinha os cientistas céticos que falavam, isso aqui é tudo absurdo, vocês não têm evidências de que a Terra está virando uma bola de sorvete de novo. E falavam que isso aqui é a terra da fantasia. Como é que vocês estão fazendo essas projeções se vocês não têm... É impossível fazer isso. Hoje também é impossível. Continua sendo impossível. Tá? Por isso que ele está falando para vocês. Isso é mentira. Isso não existe. Tá? E quem são, então, os verdadeiros fatores controladores do clima? Vocês estão vendo aqui é o Sol. Não é possível que eu não admita que a estrela Sol controle o clima da Terra. E o Sol... não é constante, ele varia muito na sua fase de energia. Então tem vários ciclos aqui, ciclos de 11 anos, ciclos de 90 anos, ciclos de 200 anos, nós estamos aqui, ó, pessoal. O Sol resolveu ficar quieto. Olha só, então aqui estava quentinho, mas o Sol começou a resolver ficar quieto. Temos que ficar preocupados com isso. Será que isso é verdade? Olha só, anomalias de temperatura, duração do ciclo solar. Olha, essas curvas aqui, elas estão andando muito uma em cima da outra. Tá? Eu estou falando assim, covariação, não vou nem falar correlação, não vou cometer o pecado de falar correlação, porque a correlação está falando que é mesmo, estão covariando. Mas é muito mais plausível entender que é o Sol que faz isso do que o CO2. Porque olha só, aqui temos a anomalia de temperatura do Ártico, aqui também, aqui você põe a curva do Sol. Opa, elas praticamente andam um pouco em cima, de vez em quando escapa, porque o clima tem outros fatores. Mas aqui eu preciso tomar muita cachaça para encaixar esta curva em cima dessa, você concorda? Não dá, gente, olha só, não dá, certo? Então vamos fazer análise estatística, não casa isso, não é possível, tá?
Então, o que é importante para o clima depois do Sol? Água do mar. 72%, 73%, depende se tem mais geleira, menos geleira sobre o mar, tá? Da superfície dos oceanos está em contato com a atmosfera. Esses caras aqui conversam. Eles trocam massa e energia em quantidades colossais. Então, água e energia estão transitando aqui. Nós, da superfície terrestre, recebemos uma esmola desta relação. Eu gosto muito de mostrar isso para as pessoas, as relações escalares do extrato geográfico. É uma esmolinha, ó. Toma um pouquinho de água para vocês aí, porque na verdade eles estão trabalhando atmosfera e oceano, tá? E será que isso realmente também é importante? Olha só que interessante, número de manchas solares depois Sol de novo, com média global de temperatura superficial dos mares. De novo, você vê que as curvas caminham muito próximas, tá? Então, a maior parte da energia solar incide sobre os oceanos, tá? Chamada zona fótica. Tá? Portanto, se eu tenho um oceano imenso chamado Pacífico, né? Ocupa 120 graus de longitudes, assim, né? 1/3 da Terra é o Pacífico, gente. Para ele não interessa se é verão ou inverno, porque o Sol fica lá passando por cima dele, só muda de hemisfério, continua recebendo energia. E olha que interessante, quando você vê a oscilação, chamada oscilação decadal do Pacífico, se apresenta muito próximo também da oscilação de energia do Sol. E aí você vê que tem laninhas e elninhos, então eventos em que o Pacífico fica mais quente, ora mais frio, ora mais quente. Ajudem-me a prognosticar os próximos anos. Mais frio. Que desde 2007, o professor Molhão talvez fale isso, o sistema Argos de Boyle já tem registrado a temperatura do Pacífico baixando. Isso não é bom para o Brasil. Vamos adiantar, isso não é bom para o Brasil. Tá? Depois desse outro mecanismo, olha só, cinzas vulcânicas. As cinzas vulcânicas eu considero o as da manga do clima. Você nunca sabe quando o cara vai puxar e dar cartada. Certo? Por quê? Isto sim causa uma alteração, né, meteorológica, primeiro na escala, depois climática, talvez num ano inteiro. Não é uma fábrica. O dia que fizer uma fábrica fizer isso aqui, olha, o homem muda o clima. Certo? Uma das palestras, um cara do INPE levou lá uma explosão que teve de uma caldeira aqui em São Paulo. Aí ele mostrou que ele pegou no satélite. Eu mostrei essa daqui, né? Sumiu a fábrica dele. Certo? Ele pegou um zoom gigante. Olha como o homem muda o clima. Eu mostrei essa daqui. Olha o que o vulcão faz. Bem? E depois, pessoal, nuvens. Nuvens são a enorme incógnita sobre o clima. E elas têm um poder colossal, de 25 a 33 do balanço de energia da Terra. É pouco? Isso é muito. É muita coisa. O que nós sabemos de nefrologia, climatologia, meteorologia? Nada. Nós não sabemos nada sobre isso. Até que os caras colocaram no 5º relatório do IPCC, deu uma confusão dos modelos e eles tiraram. Certo? Dava tudo que era resposta. Esfriava a Terra, esquentava a Terra, explodia a Terra, certo? Tiraram. Não, tira porque a gente não sabe. Não sabe mesmo. Tá? Olha só, tipo de distribuição. Essas aqui tem um comportamento, essas aqui tem um outro padrão. Tá? E depois... água, pessoal. Água é muito importante. Aquela esmolinha que eu falei para vocês que os oceanos e a atmosfera trocam com os continentes, acontece assim, ó, modelo de ordem zero, só para a gente entender isso. Isso aqui é um continente, a maior parte da entrada de água vai pela parte tropical e, de vez em quando, sazonalmente, vem pela parte extratropical. Tá? Por isso que as florestas estão todas aqui na parte equatorial. Tem muita energia, tem muita água. Tá? Então por que eu não posso acreditar em todas essas coisas que são ditas pelo IPCC, um painel político e não um painel científico, embora ele use ciência para falar, para justificar seus métodos, mas é uma ciência que vem por edital, né? Não é uma ciência, o IPCC lança edital. Eu quero pesquisas neste sentido, vocês vão fazer para mim? Aí as pessoas entregam para aparecer lá, ó. Meu trabalho foi para o IPCC. Primeiro porque quando falam que o CO2 está na atmosfera, eu dou risada. E acho que depois dos gases nobres, o CO2 devia entrar junto. Porque não tem, você pode procurar. Cadê? Nitrogênio aqui manda, senhor feudal, 1 e 2. Certo? Esses dois aqui mandam, nós mandamos aqui. O resto, o argônio e depois, não tem mais ninguém. Traços. Então cadê o CO2, professor? Está aqui, ó, dentro dos traços. 0,033. E os caras ficam falando que vai para 400 partes por milhão, falando um nome gigante, não. Quando é 0,040. Então não mudou. E isso em uma estação. Você vai nas outras estações, continua 0,33, 35, 32, fica nessa... Vai. Então, assume-se que é 0,33. É a média que a gente está assumindo e é isso aí. Tá? Então, o gasto quase não existe. Aí fala, mas é o homem que está aumentando aquele número.
Falei, tem certeza? Isso aqui é o próprio IPCC falando naqueles... até o relatório 4, o IPCC ainda tinha coisas científicas, depois esquece, né? O que está acontecendo? Isso aqui é o fluxo de CO2 total para a atmosfera. 210 gigatoneladas. 90 são os oceanos. Essa estimativa tem um erro de 20%, para mais ou para menos. Pode ser 40% para mais ou para menos, a estimativa. Nós, seres humanos, somos 4,1%. Nós estamos 10% do erro da medida. Insetos no mundo emitem mais CO2 que seres humanos. Isso é verdade, pelo número de... né? Insetos emitem mais. É impossível você falar que são os seres humanos que estão subindo aquele número. Tá? E por que será que então aquele número está subindo? O número está subindo, subindo. Simplesmente, se isso aqui é a Terra, de novo, modelo de ordem zero, né? Se isso aqui é a Terra, isso aqui são os oceanos. Tá? Nos últimos 65 anos, antes de 2007, eles estavam mais aquecidos, 0,45. E a solubilidade dos gases é inversamente proporcional à temperatura da água do mar. Se a água do mar esquentou, foi ela que liberou os gases para a atmosfera e não ao contrário. Tanto é que aonde some o gás CO2? Próximo da Antártida. Né? E onde é que você vê a zona fótica mais imensa que existe? Na Antártida. O que acontece no verão? Todos os grandes mamíferos, né, os aquáticos, vão para onde? Para a Antártida. Por quê? Dispara o fitoplâncton, o zooplâncton, crio, focas, baleias, e depois vai o navio japonês catar a baleia. É um ciclo. É um ciclo. Já se conhece isso, não é novidade, isso não quero dizer para vocês, já se conhece isso. Tá? Só que aí os oceanos começaram a esfriar. Então olha só, quanto mais você leva a temperatura dos oceanos, mais eles liberam CO2. A estação de Mauna Loa, que foi colocada lá em 1958, estava querendo exatamente saber isso. Quanto que o Pacífico contribui de CO2 para a atmosfera. Né? E aí subiu de 0,033 para o suposto 0,40. Então subiu 0,007 em 57 anos. Como é que você vai falar que nós estamos em aquela proporção de 4,1 aqui dentro? Né? Então eu fiz aqui a conta. Né? Se essa proporção aqui que é por ano, nós estamos aqui. Ó. Certo? Então, se o número mudou aqui nesse primeiro amarelinho, não está no azul, nós estamos aqui atrás. Então, nós estamos aqui a 3 ordens de grandeza da mudança. Então, não foram os seres humanos que fizeram isso. Certo? Deixa bem claro isso aqui. Continha simples, pegamos, não é? Quanto que é estimativa e tal. Aí os caras ficam chutando para 30 gigatoneladas por ano. Isso é mentira. Isso é tudo mentira. Não tem essa estimativa. Tá? Isso é matemática. Não entra. O Sugio ainda fala que não são nem 7 moléculas que os seres humanos emitem. É uma só. Na relação toda que tem por aí. Tá? Agora, o mais divertido de tudo é que a estação que mede CO2 está do lado de um... 80% dos dados têm que ser eliminados por contaminação direta. Então a edição dos dados é selvagem. Né? É selvageria de informação. Tá? Aí eles fazem essa cobrinha, que é a curva da cobrinha, que é chamada, no mundo cético dos cientistas, a gente chama essa curva da cobrinha. É a curva de Killian. Por quê? Porque ela só sobe, né? Ela só sobe, de 58. Só que essas medições aqui são feitas pelo método de infravermelho indiretas, extremamente contaminadas de outros elementos. Não se deveria usar esse tipo de processo. Quando você vai para os métodos diretos de Pittenkofer, que são muito mais antigos que Mauna Loa, que é de 58, o que você percebeu? Nossa senhora, o CO2 já esteve muito mais alto do que o atual. O que o IPCC faz com essa informação? Joga para debaixo do tapete. Porque fere completamente a hipótese fraudulenta deles. Tá? Então, coloquei as duas aqui. Ó. 58, que eles começam a medir, né? Mas aí tem vários picos de CO2 aqui, que eu gosto de falar. Olha, tem picos aqui de 22 anos, de 11 anos. Eu gosto de dizer que aqui teve uma civilização extraterrestre e aqui teve outra. Eles foram embora da Terra. Tudo bem? Aí, eles são tão cara de pau, mas tão cara de pau, que essa medida que tem aqui embaixo, a mais baixa possível do período pré-industrial, eles usam o método de Pittenkofer. Quer dizer, o método serve para uma informação, mas para todo o resto não lhe serve. E questiona-se o IPCC, ele simplesmente dá o silêncio como resposta. Porque ele sabe que é fraude. Tá?
Então, o professor Ian Plimer fala isso aqui, ó, tamanho de edição selvagem de dados, você pode demonstrar o que você quiser. É o que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Curiosamente, o valor de 270 partes por milhão pré-industrial é usado pelo método Pittenkofer. Todo o resto não, é pelo método indireto que eu posso fazer o que eu bem entender lá. Tem ozônio, água, dentro da amostra, tudo, aí é tudo lá. Tá bem? Olha só. Então eles fazem isso aqui, ó. Lembra que a temperatura estava grande? Bem, eles colocam isso aqui, ó. Tá? Olha, isso aqui, mas cadê aquela subida que estava aqui, aquela outra subida que estava aqui? Não existe. Tá? O Freeman Dyson, método físico e matemática, fala, na verdade a atmosfera da Terra apresenta uma das concentrações mais baixas de CO2 na sua história. Não há nenhuma razão em acreditar que os mesmos fatores de controle do clima, né, dariam um comportamento anormal com mais CO2. Isso não é verdade. Os caras usam o exemplo de Vênus, é absurdo. Vênus é por causa de pressão, não é por causa do CO2. Tá? E o mais absurdo do absurdo ainda é que o CO2, a molécula de CO2, responde a infravermelho frio, não quente. Então a Terra tinha que estar emitindo em radiação infravermelha fria para poder interceptar. Está aqui, ó, na parte fria que ele conseguiria interceptar. Se não houvesse ainda a presença de água. E a água, assim, ó, eu tomo conta de tudo. Difícil não ter água, né? Tinha um premier alemão que falava assim, olha, eu vou pegar o pessoal do IPCC, vou colocar eles todos nus no deserto do Saara para eles provarem a hipótese do aquecimento global durante a madrugada. Não tem água, concorda? Não tem água. Então o CO2 vai segurar a temperatura, certo? Vamos ficar lá. Ele falava isso, há uns 15 anos atrás. Tá? E a maior evidência da paleoclimatologia é isso aqui, ó. A Terra já caiu por 2 vezes no período glacial e tinha 10 vezes mais CO2 na atmosfera. Ou seja, nem quando estava respondendo no infravermelho frio, segurou a temperatura. Não vai segurar, não é função disso, não existe isso. Tá? Isso aqui, medições de urânio e tório, que são valores absolutos, considerados, acerta até, não acerta o decimal, que não interessa na climatologia, mas acerta a unidade. Foram 400, foram 10 vezes mais do que tinha hoje no CO2. O que o nosso amigo Al Gore gosta de fazer com essa curva aqui? Gosta de enganar todo mundo. Tá? Por quê? Porque, olha só que interessante, as temperaturas sobem primeiro, o CO2 acompanha. As temperaturas abaixam, o CO2 acompanha, e não ao contrário. Perceberam isso? Aqui, o professor Ian Plimer fala, CO2 não vai dirigir essa mudança climática? Certamente nunca fez isso no passado. Qualquer paleoclimatologista sabe disso. Então não tem como. A hipótese já estaria descartada igual das borboletas. Tá? Teve uns noruegueses bem malucões. Eles falaram assim, aquilo lá era passado, vamos fazer agora. Né? Vamos fazer agora. Em escalas menores, de semanas, de meses e de anos. Dos continentes, dos oceanos, temperatura e tudo mais. Nem assim, pessoal. Os oceanos esquentam primeiro, os continentes esquentam primeiro, o CO2 vai atrás, nas escalas menores. Tá? Tudo umas barras aqui, depois quem quiser ver a apresentação vai estar disponível. Né? Então não adianta, não dá certo. A hipótese não funciona em nenhuma das escalas. O mais curioso é que você poderia ir direto na página 444 do relatório do IPCC, aquele relatório grandão de 3.000 páginas, e pô, acabou. Está escrito lá, ó. As variações do dióxido de carbono ao longo dos últimos 420 mil anos seguiram amplamente a temperatura antártica, tipicamente de vários séculos a um milênio. Concluindo, na página 446, a explicação para as variações glaciais e interglaciais por CO2 permanece como um difícil problema de atribuição. O que o IPCC está confessando? Que o CO2 não faz isso, não muda a temperatura da Terra. É o IPCC mesmo, dentro do seu relatório, que está falando isso. E não é o relatório que todo mundo lê, são as 10 ou 12 pessoas no mundo que leem, né, as 3.000 páginas. Vai ler aquele sumário para políticos analfabetos de 25 páginas. Se bobear, nem vai isso, vai direto no Al Gore, né, uma verdade inconveniente, ok? Esse aqui é o meu preferido, o efeito estufa é um absurdo, né? Radiação, efeito estufa, né? Olha só, conceito que é usado erroneamente. Resultados corretos, quando eu sei que a radiação solar entra, tá? O que acontece? Radiação infravermelha sai, o pessoal fala que não sai pelo vidro, sai sim, se colocar vidro de quartzo sai totalmente, 100% da radiação. O que não sai da estufa? É o ar que já esquentou. Então é um problema de dinâmica de fluidos, não é um problema de balanço de radiação. Entendam isso? Isso aqui funciona na estufa. Você está querendo fazer o quê? Um ambiente controlado para manter a temperatura elevada para a sua produção ali dentro não sofrer, por exemplo, uma geada. Na atmosfera livre, esqueça, isso não existe. Tem o balanço de radiação, quem vai segurar isso no máximo é vapor de água, e a dinâmica de fluidos está liberada para fazer o que ela bem entender, consumir energia. Consumir energia.
Então, esse efeito estufa, isso aqui é uma mentira, isso não existe, tá? E curioso que nem mesmo dentro de uma estufa, se você não tomar as devidas precauções, ela vai funcionar. Aqui é um exemplo de Palestinovo, né? Em 2012, agora, recentemente, o agricultor esqueceu de ligar os turbulionadores de ar, simplesmente não interessa se estava dentro ou fora da estufa, inversão térmica e morreu tudo dentro. As plantinhas morreram todas. Porque o ar quente fica aqui numa bolha aqui em cima, ó, né? E aqui fica frio do mesmo jeito. Tá? Esse aqui é mais difícil, é mais interessante, porque o IPCC fala que o CO2 segura a radiação por reemissão. Reemissão é isotrópica, manda para todos os lugares, não é uma bolinha de ping-pong que recebe isso. E o pior de tudo, que isso daqui acontece na velocidade da luz, né? Então, mesmo que interceptasse, batia na superfície e ia embora para o espaço. Não tem como esse efeito acontecer. As coisas são na velocidade da luz. Tá? Mais detalhes de outros professores. Aqui, ó, o IPCC com a Terra da Fantasia, falando que existe uma mancha quente na atmosfera. O professor John Chris faz radiosondagens no mundo inteiro. Não tem essa mancha quente, ele não acha. Então, mundo real, mundo da fantasia. Nos computadores você faz o que você quiser. No mundo real, não. Tá? O mais interessante de tudo isso, nós voltamos no passado, voltamos a 3 mil anos para trás. A história de aquecimento global tem 3 mil anos. Foi lá no grego, já estavam discutindo sobre isso. Mas o interessante é que em 1909, né, o professor Wood já tinha provado que é impossível você conseguir fazer alguma máquina que segure radiação de onda longa para gerar energia ou qualquer coisa parecida. Tá? Então não dá para fazer esse tipo de efeito. Tá? Patrick Frank fala, né, a teoria física atual é extremamente inadequada. Tá? E aí vem o pessoal da Ku Klux Klan do CO2. Poluente, pelo amor de Deus, poluente. Isso aqui é o gás da vida. Sem CO2, gás CO2 tem que estar mais na atmosfera, não menos. Tá? E é o que tem mostrado os satélites ambientais desde 82 a 2010, está aumentando a vegetação no planeta e não diminuindo. Isso aqui é chamado também o que? É fertilização por carbono. Então é benéfico, todo paleoclimatologista sabe isso, paleontólogo sabe disso, quanto mais CO2 na atmosfera, melhor para o planeta, não pior. Experimentos, né, em ambiente controlado, dentro da estufa, não é por causa do calor, porque eu quero jogar mais CO2 lá dentro. Opa, bota aqui uma. Ambiente, olha só a árvorezinha aqui, mais 150. Mais 300 do normal, mais 450. Se o cara continuasse, senão quando ele entrasse lá, a planta comia ele, sabe? Certo? Aquelas plantas carnívoras, porque o negócio vai crescendo, ok? Professor, mas isso aí é ambiente controlado. Não tem problema. Vamos provar isso no ambiente aberto. Esse experimento já é feito nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Nós começamos a fazer isso aqui agora, 2013. Conversei com o professor Mata, tive a oportunidade de conversar com ele, chamado projeto FACE. O que é isso daqui? Esse cercado que vocês estão vendo aqui vai começar a soltar CO2 conforme o sentido do vento. Então tem uma estaçãozinha meteorológica aqui do lado. Conforme ele vê o sentido do vento, ele borrifa CO2 para que o CO2 passe pela planta. Olha que interessante, tá? Então plantas internas já tem uma semana, as externas já tem um ano. Tá? Passou 18 meses, as plantas dentro do FACE estão enormes, as de fora não. Então está provado dentro da estufa e fora que isso é verdade. Fertilização por carbono é eficiente. Mas tudo que é benéfico para a humanidade, já vem a turma do aquecimento, a patrulha aquecimentista, para falar que isso é ruim. Aí já tem pesquisa que fala que os vegetais vão ficar mais fibrosos, atrapalhando a digestão e vão aumentar a flatulência deles. Né? Então, mais metano e assim mais aquecimento global. Eu já quero de antemão lançar para vocês o novo produto Vaca Lança-Show. Porque não é possível. A pessoa faz uma pesquisa séria, científica, já vem com gente para tentar desmoralizar a pesquisa dele com bobagens. Tá? Então eu já estou aqui avisando, alertando aos senhores que vai acontecer. Tá? Então só para lembrar, CO2 faz o quê? Comida. Tá? Então todo mundo que é contra CO2 é contra a humanidade. Por princípio. É contra a humanidade, porque CO2 faz comida. Tá? Então, como eu estava conversando com algumas pessoas antes, né, grande número de fraudes. Algumas que eu vou apresentar aqui, uma conhecida que é o taco de hóquei, que você deve ter visto, só que ninguém viu essa discussão que chegou até o Senado norte-americano, né, do fraudulento do Michael Mann, certo? Coloca, some com aqueles dois conceitos já
solidificados na climatologia, que é o óptimo climático, a pequenidade do gelo, some isso daqui e fala que a temperatura só subiu aqui. Se não fosse o McIntyre e o McTrick combativos sobre isso, ele não liberaria os dados dele nem o algoritmo de computador. Então, como isso chegou no Senado norte-americano, ele liberou. E quando ele liberou o disquete na época, né, tinha uma pastinha lá dentro chamada Censored. Se uma capa nossa, vai no computador do amigo, vê uma pastinha chamada Censored, censurado, o que você vai fazer? Abrir a pastinha. Certo? E quando eles abriram a pastinha, eles perceberam que o algoritmo de computador estava viciado em multiplicar qualquer elevação de temperatura por 300. Além do que, usou dados que não deveriam usar das árvores de dendroclimatologia. Tá? A história é mais longa, mas só para você ter uma noção. Então, isso aqui é chamado taco de Ocken, já é um dos primeiros escândalos científicos. Tá? O Dr. Phil Jones, que hoje já trocou de lado, né? Ele sofreu lá uma investigação imparcial pelos colegas, né? Investigação imparcial pelos colegas. Investigação imparcial é com os colegas deles, né? Tá? Então, escondeu o declínio de temperatura, chamaram do Climate Gate, né? Então, os e-mails que vazaram coisa nenhuma, alguém descobriu, gravou 20 anos de conversa e mandou para a internet. São 20 anos de conversa deles, tá? Aqui outro terror, né? O Himalaia vai sumir até 2035, pelo amor de Deus. Foi uma convenção de cientistas glaciologistas sérios que nós temos ainda no mundo, né? Afrontaram o IPCC, aí o ex-ministro do meio ambiente afrontou de novo o IPCC, falando que ele era alarmista, aí ele se retratou, falou que não, nós erramos, desculpe-me. Né? Isso aqui é chamado Himalaia Gate. Tá? Tem mais? Tem, por exemplo, aqui, né? O relatório sobre o ano polar, 555 páginas, o resumo de 16, aquilo que eu falei, ninguém lê o relatório grande. Mas o mais divertido de tudo isso é quando o resumo sai 9 meses antes do relatório grande. Aí você lê isso aqui, o mundo vai acabar, derreter, o urso vai entrar em casa, socorro, minha briga, né? Aí você lê aqui, não tem nada disso. Então, aí você vai ver quem está metido, quais são as ONGs, etc e tal, você fala, descobri por quê, tá? Então isso aqui é o Antártida Gate. Tá? E por aí vai, né? Várias aqui, ó, tabelas dizendo que o final do século XX foi o mais quente, tiveram que se retratar porque estava errado. O 1934 ainda continua sendo mais quente, 21, 31, é um ou outro que aparece aqui. Aí você vai ver quem é a fonte, né? Instituto Goddard de Estudos do Espaço. Quando falar NASA, pessoal, tomem cuidado. NASA é igual ao USP, tem 500 mil departamentos. Você tem que olhar quem é o departamento. Se for o GIS, esqueça. O GIS é a sucursal do inferno na NASA. Certo? Esse cara é um departamento que não tinha nada, de repente encheu de dinheiro para ficar fazendo isso aqui. Era comandado por senhor James Hansen, né, que pediu aposentadoria correndo em fevereiro de 2013, porque ele vai sofrer um processo nos Estados Unidos. Lá, mexeu nos dados, vai preso. Né? Aliás, mas professor, 98 está ainda muito alto aqui, foi o ano do El Niño do século. E a partir de 98 a temperatura só vem descendo. Vou mostrar isso em dados. Tá? É só mostrar o James Hansen sendo preso nos Estados Unidos por incitar a desobediência civil. Então é nesse cara que eu vou acreditar? Né? Movendo-se ações contra ele por falsificar documentos públicos. Tá? Ninguém vai falar isso na imprensa, por isso que ele pediu a aposentadoria correndo. Tá? Então não é gentinha de se confiar, não. Tá? O mais interessante, o Anthony Watts pegou as estações do IPCC. IPCC, você está olhando as estações meteorológicas que você está usando os dados aí para a gente ver como é que elas são? Estão no padrão, né? Padrão FIFA. Não sei, por quê? Porque eu gosto de fazer a pesquisa sentado minha poupança no computador, né? Fazendo modelos. Eles não vão a campo. Aí o Anthony Watts foi a campo para ver quais eram as estações meteorológicas do IPCC. Notem que se estiver na classe 1 e 2, está bom. Mas 3, 4 e 5 está em desacordo. O que nós estamos vendo? Que quase 90% das estações têm um erro de 1 grau Celsius no mínimo. E o IPCC está falando que a temperatura vai subir 0,78. Aliás, o que é aquele 8 ali, né? Entenderam? É um absurdo. As temperaturas que estão sendo trabalhadas já estão com erro de pelo menos 1 grau. Tá? Por quê? Olha só onde estão as estações. Aqui é a NOAA, também, ó, Departamento Nacional de Oceanos e Administração da Atmosfera. As estações meteorológicas estão no telhado, no concreto, na saída do ar-condicionado. O que vai acontecer? Aquecimento global. Olha essa daqui, do lado de uma tela de amianto. O que vai acontecer? Aquecimento global. Essa daqui, esse cara aqui era um pesquisador aquecimentista. A estação está aqui embaixo. Todo dia que está frio, o que ele faz? Churrasco. Aqui, ó, latão de queimar lixo. Estação meteorológica.
Essa aqui é terrível. O cara pegou o manual da Organização Meteorológica Mundial e fez ao contrário, para colocar no jardinado meteorológico, colocou no asfalto. Além de tirar a vaga de um automóvel, que dados não tem lá. Certo? Olha isso aqui, saída do ar-condicionado da estação, tá até torta assim, ó. São essas 1.500 estações meteorológicas nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo. Imagina na Sibéria. Estação meteorológica, aliás, nem estava mais na série, por isso que a planeta sumiu a temperatura. Mas quem não sabe, por que as temperaturas subiram? Porque as estações da Rússia foram desmontadas. Aí não tem temperatura fria para pôr, né? Fazer a média, certo? Opa, sobe, é claro. Tá? Então, se o mundo não contribui para o IPCC, nós vamos ter que apelar para o quê? Para os modelos altamente realísticos. Então, ó, sem evidências, né? Os trabalhos compilados do IPCC partem do pressuposto que é possível eu equacionar o clima. Olha o absurdo. É um absurdo. Na meteorologia a gente não, né, põe aquelas equações, tudo dá sempre dá errado, sempre dá errado. Né? Quer misturar hard systems com soft systems, não dá certo. Só que o pior de tudo isso aqui, né, fazem códigos que levam isso aqui, ó. Clima está em função da temperatura, que é um outro absurdo. Temperatura é o pior parâmetro meteorológico e climático. É o pior para a gente fazer isso tudo, mas o clima depende disso. Que por sua vez é uma função com CO2. Ou então com IDH, índice de desenvolvimento. Para mim isso daqui, gente, é pseudociência. Porque, professor, eles usam supercomputadores, também posso usar supercomputadores para fazer mapa astral. Uma plota gigante, mostra aqui, olha só, Júpiter com Saturno, não sei o que, sua vida. Não é por causa que eu usei um supercomputador que eu estou fazendo ciência, não estou. Né? Então, o que será que tem dentro desses modelos de computador? Aqui, na nossa conversinha rápida, o que vocês acham que é importante para colocar no modelo de computador para falar sobre o clima? Sol? Oceanos? Água? Vulcões? Nuvens? Desculpe, não tem nada disso. Esse é o erro epistemológico crasso, quando os modelos são a representação de mundo, mas são falsos. Então, eles falam assim, ó, a prova de que o homem muda o clima da Terra são os nossos modelos. Aí você fala assim, mas o que o seu modelo fala? Ele fala que existe efeito estufa, que é feito por CO2, não sei o que, todos os gases. Mas você colocou forçamentos naturais, Sol é outros. E não tem. Não tem. Quando está amarelo ainda está ruim. Verde é que o cara tentou pôr. E quando tentou colocar, colocou um sol que a Terra era uma antena parabólica. Juro por Deus. O cara, vocês nem sabem disso, mas nós fomos debater na Câmara dos Deputados, dos Vereadores de São Paulo, para os caras iam fazer telhados brancos. Alguém ouviu falar disso? Não tem telhados brancos no Brasil, em São Paulo por causa da gente aqui, que fomos lá bater nos caras. Eles trouxeram um iraniano, Akbari, do IPCC, para justificar. Nós falamos assim, desculpa, seu modelo, 24 horas por dia tem sol. E a pino, o sol nem tem ao caso. Então assim é fácil, né, gente? Assim é fácil. Então olha só, o que prova que existe aquecimento global são os gases de estufa, e mesmo assim eles não sabem, aqui são todos os modelos que eles vão rodando, tem mais de 120, tá? Mas não tem nada, ó. Água não existe. Tá? Uso da terra, vulcanismo, mal sabe colocar nuvens, esqueçam, não tem os entes da natureza. Então como é que eu estou falando que eu estou fazendo ciência? Não estou. Tá? Marcelo Leroux falava assim, ó, na atmosfera do PC não há água, é um drink martini on the rock, certo? Não tem água, absurdo. Tá? E o mais divertido, o próprio IPCC ainda vai falar, ó, por que a gente não põe nos elementos naturais? Porque a gente não sabe. Certo? Aqui, ó. Uma compreensão física incompleta, não temos a menor ideia do que significa isso, né? De muitos componentes do clima. Incertezas centrais, ou seja, não tem a menor ideia do que faz essas coisas principais, nuvens, criosfera, oceanos, da Terra, combinação de clima, ciclo de vida. Então, vou traduzir isso aqui num pictórico. Tá? O que o IPCC não sabe? Nuvens, vamos tirar as nuvens. O que o IPCC não sabe? Da criosfera, vamos tirar o gelo. Dos oceanos, tudo bem. Luz da Terra, clima, tá bom. Sou eu que estou falando? Não, eu pus a página lá, é o IPCC falando. Então, desculpa, assim é fácil provar que é o homem que muda o clima, né? Tá? E os modelos dos caras vai até a Lua, né? Não pus uma Lua aqui que não cabia no slide, né? Aqui é o mundo real, né? A temperatura de satélite e temperatura de estações meteorológicas. Mesmo as porquinhas lá, mas estão lá, ó. Não bate, né? Os modelos vão embora e as temperaturas estão baixando, né? Desde 2012.
Então eu gosto de guardar essas coisas. Isso aqui eu guardei quando eu tinha 15 anos de idade. Nossa, eu achei sensacional não ter gelo no Ártico em 2012. Quando eu tinha 15 anos de idade. Nossa, quero ver isso, né? Aí eu fiquei frustrado, né? Porque chegou 2012 e tinha muito mais do que em 1995. Erraram. Mas outro dia eu bati com a cara com isso aqui. Eu falei, opa, eu conheço essa figura de algum lugar. Até recorto para vocês mostrar o alto índice de picaretagem. Olha essas figuras, até os erros cartográficos estão iguais. Isso aqui é de 85, isso aqui acho que é não sei que ano que é recente aqui, tem 1 ou 2 anos. Eu falei, gente, o cara passou Photoshop na seta, apagou 2012 e jogou pro infinito. Entendeu? Picaretagem, gente. Picaretagem. É a mesma figura passando no computador, bonita, não sei o que e tal. Fiz pesquisa científica, não fez. O máximo pegou o recorte igual eu tinha guardado com 15 anos e passou, escaneou bonito e tal. E tá. Mentira. Tá? Groenlândia, a mesma coisa. Nossa, que legal, vou plantar na Groenlândia. Adorava. Assim, né? Greenland, terras verdes, né? Vai voltar a ser terra verde. Em 92, né? Rio 92. Nossa, vai acontecer tudo isso. Eu falei, meu, peraí. Nada aconteceu disso ainda. Já passou 10 anos atrás, né? E tá cheio de gelo lá. Tá? Então é tudo absurdo. Isso aqui, William Gray é um meteorologista dos Estados Unidos que é combativo ao aquecimento global. Ele gosta de fazer brincadeiras em modelos também. Ele fala assim, então tá bom. Os maiores furacões que atingiram, né, Major Hurricanes, são os furacões que eles chamam de categoria 3, 4, 5, que conseguiram chegar no continente. Ele fala assim, olha que interessante. Eu posso escolher os dados que eu quiser, como vocês fazem também. Nesse período aqui, eu tinha o quê? Muito mais furacões com menos CO2. Agora eu tenho muito mais CO2 e menos furacões. Então um dia não vai ter mais furacões, porque continuar fazendo CO2. E ele fala, isso aqui é uma farsa. Ele briga muito, né? Não só ele. O interessante é o Lawrence. O Lawrence é o pai da meteorologia moderna. É o sujeito que, assim, eu sou o cara da meteorologia. Que fez a teoria dos fractais, do caos, tudo que a gente já ouviu falar por aí. Ele fala, isso aqui é ridículo falar de mudanças climáticas, porque a ideia de mudança já faz parte do papel de clima, certo? Clima é mudança climática, então é ridículo falar mudanças climáticas, né? Aliás, tinha aspas e agora já virou entidade quase religiosa, não, já é religiosa agora, né? O tempo meteorológico também, constantemente, a explicação dele que ele fala que não conseguimos registrar todos os processos atmosféricos, portanto não será possível entender exatamente o que vai acontecer no futuro, não vai dar para fazer isso, tá? O professor Timothy Ball, perseguido nos Estados Unidos há 10 anos, né? Perseguido pelas entidades, perseguido na academia, né? Física impossível, feito estufa. Então a gente pergunta para que serve o IPCC. O Bullion falou em 2013, né? O objetivo de provar que o homem influencia no clima e não entender o que era o clima. Então ele já tinha um propósito que era simplesmente político, né? Com a Margaret Thatcher ainda no poder, tinha toda uma história sobre a indústria do petróleo e tudo mais, né? Então ele faz realmente o quê? Porque a gente vê aí terrorismo climático. Essa matéria do Lindsay foi muito boa, né? Porque ele é um IPCC. Então, em 2007 teve uma invasão enorme dos cientistas do IPCC, porque eles falaram assim, não, vocês estão de brincadeira, vocês não estão levando a gente a sério. Que a gente faz os relatórios, tudo não sei o que, vocês limpam tudo que vocês querem com as ondas lá dentro, né? Então ele fala, vocês fazem, não é só alarmista, ele é um estúpido, não tem sentido nenhum. Tá? Então o que é o IPCC? Os 3 grandes relatórios que eles fazem. O primeiro, tenta dar as bases, é o que eu chamo de pseudocientífica das mudanças climáticas. O segundo dá a vulnerabilidade, que eu chamo de ira divina, né? Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Mas tem o catálogo de produtos cosméticos para você. Então, nada mais é que um vendedor da Avon. Exatamente isso, catálogo. No Brasil é tão cara de pau que é assim, ó, processo de ciência, uma nuvem, ninguém sabe o que é, né? Impressão terror, ó, o mar subindo, não sei o quê. Vamos vender produtos, olha lá. É descarado o negócio, tá vendo? Não sou eu que estou falando, tá lá, eles mesmos, estou dando a interpretação, tá? E mais sensacional isso aqui, quando os caras começam a se autodenominar heróis do clima. Né? Muitos desses aqui, alguns desses aqui são assediadores da minha pessoa, perseguidores, tá? Eles fazem coisas assim inescrupulosas usando a máquina do Estado contra a minha pessoa. É um absurdo. Depois eu vou denunciar tudo isso daí. Quando a gente tiver do Ministério Público, eu tenho favor de fazer. Essa pessoa aqui precisa ler um pouquinho da literatura campbelliana sobre o poder do mito, né? Entender o poder do herói. Nós somos heróis do clima. Tá? Bom, várias denúncias, né? A dona Laframboise faz a denúncia do IPCC com as ONGs ambientalistas internacionais, né? Então, usando aí pós-graduação e simpatizantes dessas entidades para trabalhar para eles. No Brasil é a mesma coisa, tá?
Inclusive coloca lá os nomes deles, né? 4 deles no Brasil, um deles estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, agora está no Ministério da Educação, né? E não adianta que... Isso aqui é informação pública, isso aqui, tá? E eles tiveram que assinar os formulários para serem aceitos. Então a fonte é a própria entidade. Não adianta falar, você está denunciando a gente. Não, você está lá, é pública a informação. Você que assinou lá, certo? Então me surpreende uma pessoa que está no governo trabalhar para uma organização não governamental. Tá? E sem falar dessas denúncias, né? Essa ONG britânica da Left recebe dinheiro dos matadores. Essa aqui é sensacional, né? O presidente sendo pego matando elefantes com o rei da Espanha. Então, peraí, tem sentido, né? O nosso presidente vitalício, né? O Pachauri, se envolveu num escândalo sexual, caiu fora, né? E apareceu quem? O Hipercell, que já é um carbonocrata dos créditos de carbono e já trabalhou há mais de 10 anos pelo Greenpeace, né? Dona Framboise denunciando, né? Não é fazer o Ricardo, tá? Então sempre aí, levante a mão quem acha que os gases de estufa não têm nenhum efeito e assim todos nós vamos precisar de novos empregos. Basicamente isso, tá? Controladores finais que não são tão curtas, o que nós estamos vendo? O CO2 só sobe, mas as temperaturas não colaboram. Então é aquela história, né? O planeta diz, né? Ei, mas eu venho esfriando desde 98. Cala a boca, planeta. Quer saber mais que o doutor? O homem contra o meio tá errado, né? Interessante é isso. O IPCC existe há 27 anos. Dentro dos 27, 16 foram de declínio de temperatura. Tá? Então onde está a evidência científica? Não tem como, tá? O que está acontecendo então? Vamos usar princípios, né? Como vamos usar princípios? Tá bom. Princípios científicos positivistas e neopositivistas, por falta de provas, o que acontece com a hipótese? Vai para o cesto do lixo. Né? Então, como que eu salvo uma hipótese que é fraudulenta e não se sustenta epistemologicamente? Eu uso um princípio jurídico, o princípio da precaução. Certo? Olha só, é uma esfera. Então, olha só, o mais interessante de tudo isso é o seguinte: se a gente tivesse certeza que o CO2 faz essas coisas no clima, a gente tem que implementar as mudanças, certo? Se a gente não tem certeza, a gente também tem que implementar as mudanças, então joga a ciência no lixo. Vocês entenderam isso? Certo? Porque eu só estou usando, então, o quê? Usando o ditado popular. O princípio da precaução, vou fazer, meu. O princípio da precaução não é porque vai pegar fogo na sua casa e tem que fazer seguro. Estamos falando de hard system, soft system, a Terra é outra coisa. Não é assim que funciona. Tá? Então, o que mais? O pior de tudo que vai acontecer agora, que vocês estão vendo, isso aqui é slide novinho para vocês. Além disso, vai se salvar essa mesma hipótese fraudulenta fazendo o quê? Um apelo religioso. Está pedindo para o Papa fazer isso, e não é de agora. Eu já falei para alguns colegas que na última COP do ano passado, o pessoal do Greenpeace correu para o Vaticano já para falar isso. Então eu estava esperando que isso já ia acontecer. Eu já estava esperando que para esse ano que vai vencer o protocolo de Kyoto, eles iam fazer alguma coisa. Eles estão fazendo. Tá? Então, não se sustenta, tem que se sustentar com o artifício jurídico, o princípio da precaução, e com o apelo religioso para o Papa, porque não vai se sustentar cientificamente. Tá? E o pior de tudo é isso, né? Que nós estamos com todas as nossas esferas de coisas acontecendo no país, né? E nós estamos com um negócio chamado mudanças climáticas, que é um problema inexistente, que é uma enorme ameba que vai entrando assim nas coisas. Certo? Ela vai congelando tudo, né? Principalmente energia. Quando você congela isso daqui, você já está congelando mais estratégia, emprego, pesquisa, tudo. Ela vai entrando assim, certo? E vai acabando com o país. Eu estou achando que esse estrago vai demorar uns 50 anos para tirar esses anos ainda, né? Dos institutos de pesquisa e tudo mais. Estados Unidos, Europa, energia eólica, faliram! Né? Em 2012, a conta de energia subiu 6 vezes em Portugal, 30% na Inglaterra. Por quê? As turbinas eólicas chinesas. Portugal está com 5 milhões de toneladas de ferro de lixo. As torres funcionam de 3 a 5 anos. Peraí, Itaipu está aí quantos anos já? Já perdi as contas, 40 já? As novas hidrelétricas que os brasileiros estão querendo montar, que não estão deixando, vão durar 1000 anos. Imagina, 1000 anos de energia garantida. Não podemos fazer. Né? Em 2013, a conta de luz subiu 45% na Alemanha. E a Siemens demite 15 mil funcionários, 1/3 na Alemanha. Tá? E como é que eles têm que dividir o custo das eólicas deles lá, né? Quer fazer o quê? Dividir com toda a Europa. Então, eu não entendo esse discurso aqui. Que a Siemens tem esta resposta se eles trabalham de outro jeito. Isso é um exemplo, tem várias outras empresas acontecendo. Tá? Olha isso aqui, ó.
Isso aqui foi ontem, né? O ano passado aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, diante de 10 equipes, a melhor empresa de energia eólica falou assim, ó, falimos. E eles estavam com o fundo de pensão de todos os velhinhos que estavam lá colocando dinheiro, perderam todas as aposentadorias. Perderam tudo o que apostaram nesse negócio. Olha que beleza. Tá? França, proíbe, vamos tirar as eólicas, né? Por quê? Está fazendo o quê? Olha lá, manda retirar as torres eólicas porque elas estão fazendo o quê? Olha lá, indenização, distúrbio ambiental, aquelas coisas horrorosas no meio do meio ambiente, tá? Portugal de novo, né? 33% de energética já de eólicas, já, a conta de luz já afastou investimentos em 2012. Aí o presidente pede, pelo amor de Deus, para os empresários daqui irem para lá. Quem vai? Não está nem aguentando o que tem aqui, já vou chegar no Brasil, calma aí. Tá? Então lá, não existe mais produção industrial, acabou. Né? Vive de serviços prestados caso existam. 120% do PIB já está na dívida pública. É refém daquela troika, Comissão Europeia, Banco Central Europeu, FMI, que delícia, né? Tá? Brasil, olha lá, nossa, expansão de parques eólicos, né? Na Bahia, R$5.000 por aluguel de torre. Por isso que está próspero. Os caras estão dizendo, nossa, o Nordeste está ficando próspero. Cara, com o dinheiro de vocês. O cara tem uma terra, põe 4 torres lá, 20 mil por mês. Não interessa se está gerando energia ou não. O aluguel é de 5 mil por torre. Tá? Então tá lá, as empresas estão vendendo, né? Disponibilidade de 51%, mentira, não dá nem 21%. Não dá nem 21%. Eu estou dizendo assim, cada vez que você ligar o interruptor 100 vezes, 21 vezes vai acender a luz. Entenderam isso? Você vai lá, acendeu, beleza. Tá certo? O Parque Eólico recebeu 875 milhões e está abandonado na Bahia. E continuam dando essas pasas por aí. Né? Tá? Energia eólica no mundo e no Brasil é a mais cara que a convencional, sempre vai ser. Tá? Então, tinha lá subsídios. Agora não tem mais subsídio, o que acontece? Quem paga a conta? Nossa, então, os contribuintes. Tá? Então a conta de luz subiu 4 vezes só esse ano, é mais de 100%, não adianta o ministro falar que não, 9%, aí pega tudo isso, o Brasil inteiro divide por todo mundo e deu, é fácil sumir com isso, né? Conta de luz aqui, para qualquer empresário, indústria, qualquer coisa, quanto subiu a conta do cara. Pagava 20 mil, a Dupont pagou 1 milhão de conta de luz num mês. Uma das fábricas, 1 milhão, o pagamento contou. Então vai implementar agora uma rede de boias sobre os grandes lagos hidrelétricos do Brasil com painéis solares. Pelo amor de Deus! O painel solar é a coisa mais inútil que serve para você pôr o relógio, o seu celular, uma lâmpada, não sei aonde, isso serve. Mas para larga escala industrial, pelo amor de Deus! Sem falar que isso aqui, entre os policristalinos, monocristalinos, isso vai virar tudo um lixo enorme de ecológico, não sabe onde pôr isso aí depois. Tá? Imagina cabos elétricos passando dentro da água, nunca vai funcionar uma semana, acabou. Os moinhos eólicos offshore, você vai falar com os engenheiros, vai falar que lá é um caos no meio do mar, certo? Não gera porcaria nenhuma de energia. Então isso aqui é o que? É repasse de dinheiro público à empresa privada, né? Apoio chinês. Então o sistema não vai funcionar, é para congelar o Brasil de vez. E por isso que vieram as famosas bandeiras, né? Então, bandeiras de energia. O que é isso aqui? Por que tem que ter bandeira de energia? A decisão equivocada dos últimos 20 anos em não fazer o quê? As hidrelétricas, né? Não vou falar nem nuclear para não me matarem, tá? Mas hidrelétricas, né? Eólicas e solares, só quero fazer isso, eólica e solar, tá? Então, nunca mais vamos sair da bandeira vermelha. Quem pensa que isso vai mudar, esqueça. E vem coisa pior aí. Depois eu falo por fora aqui, com as coisas piores que estão planejando para nós aqui. Tá? Mas é isso aqui, ó. Eu recomendo bastante a teoria da tríade, para quem puder ler no nosso site, com dívida pública em bola de neve, privatizações estratégicas, problema de código florestal, ambientalismo funcional, IBAMA, etc. Aqui o professor Miranda já veio aqui, já falou para vocês, eu assisti a palestra dele, é muito importante, engenheiros e outros, legislação cada vez mais restritivas, Constituição de 88, que é cópia da Carta de Estocolmo. O que vai acontecer? É só isso aqui, o Brasil vai parar, né? Fica sem energia, sem produção, sem dinheiro, sem pagar dívidas e torna-se, então, insolvente. Né? Todo mundo fica dono do nosso Estado. Tá? Enquanto isso, Fundo Clima, ó, 2010, 200 milhões, 2011, 238, né? Vai só subindo. Essa aqui da Copa foi sensacional, 17 milhões para monitorar as emissões da Copa do Mundo. Não reembolsáveis, né? O cara comia mais salsicha, lá o que? Tá? Coisa mais útil para fazer com esse dinheiro. Nós, com esse dinheiro, já teríamos um satélite de comunicações, satélite de monitoramento meteorológico, que custava 1,1 bilhão. Mas o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais está fazendo o quê? Cartilha da sustentabilidade. Nossos técnicos de lançamento de foguetes estão pegando fogo, né? O cara for lançar o foguete, pega fogo, de repente, pega fogo. Todos os técnicos, né?
Então, quem que está auditando esse dinheiro? Onde estão as prestações de contas? Ninguém fala nada disso, mas olha só, são números homéricos, dinheiro para o Jardim Botânico para colocar matinho aqui do lado, milhões, né? BNDES, 1 bilhão por ano. Certo? 1 bilhão por ano, que é um dinheiro que não está se rastreando. Cadê as contas disso? Para quê? Tem que fazer mesmo? Não tem nada melhor para fazer, não? Tá? E o Brasil faz por decreto aqui, ó, né? Até 2020, quer dizer, amanhã vai gastar 166 bilhões de dólares. Ah, dinheiro de agora, 517 bilhões de reais. Com esse dinheiro eu tinha feito as contas, acaba com o déficit habitacional do Brasil. Eu dou a casa, eu dou as casas para as pessoas. Já que você quer gastar dinheiro com bobagem, eu dou casa para as pessoas de 80 metros quadrados, eu fiz as contas. Só de dar as casas para você, imagina o que vai dar de emprego. Só para dar casa. Dinheiro útil. Você vai gastar com bobagem? Dá esse dinheiro, dá, tome, faz a casa. 80 metros quadrados para as famílias, 4 pessoas. Tá? O que vem pela frente? Aquele relatório Brundtland, que vocês já ouviram falar? Ah, nosso futuro comum. Não é futuro comum nosso, não, é deles, né? Eles falam que isso aqui tem que ser globalizado, tem que ser bem administrado por o globo todo, né? Há um governo esquisito que está se formando aí, né? Olha só quem são os ecossistemas que o relatório considera. Oceanos, espaço cósmico e Antártida. Espaço cósmico deve ter umas amebas espaciais, né? Umas amebas espaciais. Não é possível que isso é ecossistema, mas para os caras é. Né? E aí dizem que não tem política por trás disso. Bom, aí vamos então voltar à ONU. O que nós já temos? Desde 87, painel do ozônio. O primo dele, 88, o IPCC. Para quem não sabe, desde 2010 já tem o painel, o IPBES, né, que é o painel da biodiversidade e serviços ambientais. Agora a natureza presta serviços ao homem. A relação de homem e meio, sociedade da natureza, da geografia, foi por lixo, água abaixo. O que eu estou prognosticando? Que vai ter um painel dos oceanos. É só vocês olharem por aí. Os oceanos, que já está eu estava falando para 2015, né? Vai ter sair já. Mas desde 2010 o SCORE, que é o Comitê Científico para a Pesquisa Oceânica, já vem fazendo isso. Falei que, eu estou falando, isso aqui é o professor que está falando agora. 2020 vai ter um painel da Antártida. Mas parece que desde 2009, para o ano polar, o SCAR, que é o irmão gêmeo do SCORE, já vem fazendo isso. Isso aqui nasceu no ano de Geofísica Internacional. E eu joguei essa data aqui, né, pasme, em 2025 vai ter um painel do espaço. Vai ter um painel do espaço. Aí eu achei no livro de defesa, no livro branco de defesa nacional, que os países que não tiverem seu próprio satélite até 2025 perderão soberania sobre o espaço aéreo do seu próprio país para os voos internacionais. Vocês não estão sabendo disso. E eu falei em 2025, eu falei isso aqui há 5 anos atrás. Olha só, eu sou um prodígio, né? Eu sou o prognóstico, eu falo, acontece, eu boca maldita, né? Certo? Então, perigosíssimo isso, né? Isso aqui eu coloquei na minha livre docência, que obviamente eu fui reprovado na USP, né? Obviamente que eu fui reprovado, né? Que eu chamo de a pirâmide da dominação. Alguns aqui podem falar que é governo mundial, e, enfim, vocês podem usar qual teoria vocês quiserem, mas que está se formando isso, está sim. Né? Proteger a camada de ozônio é desculpa, esfarrapar. O que estava lá? Conservação dos alimentos, refrigeração geral, gama imensa de produtos médicos e industriais de base. Tá? Combater o efeito estufa, pelo amor de Deus, é petróleo, está em todos os produtos do mundo moderno. Né? Então, energia barata e abundante, produção industrial, infinidade de produtos. Tá? Depois, eu coloco aqui esse verde que é o IPBES, né? Salvar a biodiversidade. Desculpa, é nada, é privatizar todos os recursos naturais e vivos para vender royalties. Alguém achou que aquele projeto de genoma era para fazer benefício para a humanidade? Alguém viu algum remédio que saiu daquilo? Claro que não, ele estava agendado para isso aqui, ó. Vamos cobrar royalties da natureza. Já sei até qual é a taxa. Para o país que deter aquele genoma, ele vai ganhar 4% do royalty. Enquanto que a indústria que tiver o remédio vai faturar horrores. Portanto, nós continuamos sendo produtores de matéria-prima. É isso que é proteger a biodiversidade. Tá? É isso que está por trás. E vai indo, né? O uso da Antártida, o uso dos oceanos, tá? Preservar os oceanos, né? Usar todas as riquezas que estiver lá. Sei lá, os caras estão fazendo coisas sobre fertilizantes, que vai misturando tudo, mexe com ozônio, até chegar lá em cima no uso das órbitas terrestres. Pronto, está tudo literalmente dominado. Do chão de baixo até o espaço sideral. Um governo só. O que é mais interessante, que já está tendo um alerta sobre isso no mundo inteiro. Né? As comunidades epistêmicas, ou seja, os cientistas, têm tido cada vez mais espaço nos processos decisórios do direito internacional.
Essas comunidades estão extrapolando. Eu não tenho direito de mandar o governo fazer tal coisa. Eu sou cientista, eu não tenho, eu posso no máximo opinar. Mas não, eles estão extrapolando esse papel de comunidades científicas, abarcando funções cada vez mais abrangentes, exercendo um poder crescente, já que devem tanto identificar problemas, no caso nós estamos vendo o aquecimento global inventar, e os outros também foram, tá? Quanto propor soluções, no caso do aquecimento global, vender produtos. Certo? Os cientistas não são o quê? Esse papel aqui. Não são legítimos. Eu não fui votado para fazer isso. Entenderam isso? Eu não fui votado. Eu vou falar que vai fazer porque é isso, porque a água não sei o quê, que a água vai acabar, blá, blá. Tá? E o que me preocupa muito atualmente, nem é mais esse aqui e esse, mas é este aqui, tá? O IP10, que está tomando aí uma esfera de poder muito grande. Em que eles estão começando de novo a modelar a atmosfera, modelar os meios naturais para tentar tirar produtos. E olha só que interessante, quem tem a maior biocapacidade do planeta? Então, o que eles têm que fazer? Serviços ambientais do homem, genética da biodiversidade ser identificada, pagar royalties, que eu falei para vocês, né? 4% divididos por todos os vendedores de matéria-prima. Então, nós continuamos sendo o quê? Simplesmente produzindo para o mercado mundial sustentável. Vamos continuar sustentando o super lucro deles, ao invés de nós desenvolvermos os remédios, as coisas aqui para a nossa biodiversidade. É por isso que eles querem fazer isso. Tá? Então tá lá, já está a Universidade de São Paulo usando um modelo, trouxe um gringo aqui que não sabe nem falar português, mas ele já fez um modelo chamado Mimes Araçá, né? Que já vê como vai se cobrar de serviços ambientais da natureza frente ao homem. Tá? Olha que interessante, o maior recurso de água do planeta quem são? Brasil e todos os países andinos. Nossa, que interessante, não tem água. Né? Só para vocês terem uma ideia, Japão sem tanta água, né? Voltando aqui, o Japão nem tem tanta água, está meio deformado, né? Aproveita 21% da capacidade hídrica. Brasil, com tanta água, 0,7%. Não tem água, não tem energia elétrica, não tem água, não tem porque não quer. Não tem porque não quer. Tá? Então, São Paulo é ingerência? Desculpe, eu acho que é, porque são 15 anos consecutivos que as represas estão diminuindo, e as temperaturas do Pacífico também, da Antártida. Ó, o ciclo de chuva já está diminuindo já faz tempo. Mas agora, tá? Em 2013, o pessoal esquece, 2013 foi um dos recordistas dos anos mais chuvosos dos registros históricos. Inclusive na região sudeste, muita chuva. Em 2014 é que foi anômalo, os dois foram anômalos. Só que coincidiu a super baixa com 2014, que teve temperaturas extremamente altas, por quê? Porque era verão. Primeira coisa, por que as temperaturas estavam altas? Porque era verão. Então qual que era a grande sacada? Não tinha nuvem. Porque a nuvem é o grande guarda-sol, joga energia de volta para o espaço. Era isso que faltou, eu expliquei isso 500 vezes na repórter, não entendeu. O que aconteceu de diferente no verão de 2014 sobre a região sudeste em geral? Não tinha nuvem. Só isso, porque verão é quente mesmo, ponto final. Não interessa, Rio 40 graus, os caras acham, vai ver a música, já fala que é Rio 40 graus faz tempo. Né? Então, só alguns reservatórios baixaram, não foram todos não. Tá? Isso aqui foi um quadro que eu desenhei, um quadro sinóptico, que depois eu vi alguns meteorologistas comentando e eu falei, que interessante, porque não fizeram essa análise. O que aconteceu? Né? Os alísios entrando lá, teve uma contribuição também aqui dos Andes, então as bacias hidrográficas ficaram extremamente cheias. Né? O que aconteceu com nossos amigos lá em Rondônia? Nossa, você lembra o começo de 2014, né? O Rio Madeira estava extremamente cheio, e era a jusante e a montante. Aí o candidato a presidente falou que foi a represa que fez aquilo. Eu falei, pelo amor de Deus, de um partido que vocês sabem qual que é. Né? Então como é? Achei antes e depois, e é a represa que fez, pelo amor de Deus. Né? Aqui também é uma informação que passou batido, pouca gente soube. Quebrou-se o recorde de 83, só do dobro, 20 milhões de metros cúbicos, passou para 43 milhões de metros cúbicos aqui no Paraná. E aqui nós morrendo de sede, seca, calor, né? Olha aqui, a água toda. Tá? E isso aqui vem contribuição da Antártica, que isso aqui era da minha livre docência que o pessoal não aceitou, né? Porque não vai aceitar nunca, né? As altas polares móveis da Antártica estão aumentando esse anticiclone aqui, e por isso ele ficou estacionado sobre essa região toda, mas o resto continuou chovendo e muito mais, porque a chuva ficou na beirada, ficou na beirada passando por aqui. Tá? Então, desculpa, mas não é árvore que faz chuva. Isso é um absurdo científico. Certo? Então, não está chovendo. Então, peraí, isso aqui é o quê? Tá?
Então o que avança realmente é uma privatização da água na América Latina e no mundo. Nós vamos ficar muito atento com isso. E eu gosto de falar, para quem não assistiu esse filme do 007, eu recomendo. Toda ficção não é tão ficção. Então é um filme que não foi nem sequer lançado no Brasil com grande alarde de costume. Quem assistir vai entender por quê. Tá? E já aconteceu antes, pessoal, 100 anos antes, muito mais quente que 2014. Foi 1914, foi mais quente que 2014. Então não é nenhum problema. E as represas também já secaram. Em 63, por exemplo, a Billings ficou só com 4% da capacidade. Tá? Então não é nada de novo, de problemático. Tá aqui, ó. Tá? Então, interessante também, ó, de novo, estação chilena de Frei, né, na pontinha lá da Península Antártica, o lugar mais quente da Antártica. Aconteceu a temperatura média em janeiro de 2014, 0 graus. Já está chegando a marca mais baixa dos anos 70. Agora, em janeiro de 2015, menos 1,2, já quebrou a marca. Tá? Maio de 2015, agora, na recente, recorde de mar congelado na Antártida. Nós estamos no aquecimento global. Nem chegou no inverno, nem chegou no inverno. Tá? Aí é interessante, né, que aí a mídia agora é dona dos créditos de carbono, então o que vocês vão ouvir na televisão? Que existe aquecimento global. A Reuters é a maior empresa. Né? Tá lá, isso aqui é informação pública. Tá? Então eu gosto de usar o professor Ivan Geiger, né? Não o pessoal do IPCC que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que é um prêmio político, ele ganhou um prêmio científico. Né? Eu sou um cético, o aquecimento global está se tornando uma nova religião. Não se supõe que você seja contra o aquecimento global, você simplesmente não tem escolha. E eu digo quantos cientistas apoiam isso, mas o número de cientistas que não é importante, que é a tal do consenso. A única coisa que é importante é se os cientistas estão corretos. Isso sim é a parte importante. Muito obrigado, então.